Estamos de volta com mais um vídeo, uma videoaula do canal Vídeo Longevidade. Queria agradecer a todas as mensagens recebidas e aos vários pedidos de mais vídeos. E como vocês pediram, nós estamos aqui para colocar mais algum conhecimento na mesa para o benefício de vocês. O objetivo é justamente passar algumas técnicas, algum conhecimento que seja importante para vocês, né, e que seja simples de ser executado. A função desse canal não é defender teses, não é defender teorias, não é pregar algum tipo de ensinamento, não é nada disso. Tá? Não é nada disso. O último vídeo de radiestesia deu uma polêmica muito grande, que eu achei desmedida por um vídeo tão simples. Tá? E eu gostaria de dizer aqui que sim, minha mão treme quando eu faço. Meu médico disse que eu bebo muito café. Estou tentando dar uma cortada. Mas se eu for fazer uma leitura séria de radiestesia, eu vou levar de 5 a 10 minutos numa coisa simples. Aqui eu tenho 15 minutos para fazer o vídeo inteiro. Ok? Então eu não tenho tempo de serenar o espírito, de atingir a tranquilidade necessária, a postura adequada, esperar a reação certa. Eu não tenho tempo para isso. Quem experimentou o anterior percebeu como é muito difícil você desassociar o seu consciente do que você está fazendo, para que você não influencie o resultado da leitura. Então você precisa estar muito tranquilo, você precisa estar focado para poder conseguir um resultado legal. Tá? Eu não vou ficar aqui defendendo a radiestesia, o que não é, se existe, não existe. Não é essa a função. A função desse vídeo é simplesmente passar uma técnica muito prática, muito simples. E vocês experimentem. Se não der certo a primeira vez, continue experimentando. Quem achar que isso daqui não é furado, não dá certo, não é isso, assista outra coisa, não adianta. Você entendeu? O universo é muito grande. Se você não quer acreditar no negócio e não quer experimentar o negócio, não faça. Não há problema algum. Tá? Então, os comentários vão ser moderados. Vocês podem tirar dúvidas. A função do comentário é esse, é fazer comentários sobre o vídeo e tirar dúvidas. Tá? Não é tirar dúvidas. Não vamos ficar debatendo a existência ou não da radiestesia, a comprovação ou não, etc, etc, etc. Não vamos fazer isso. Nós temos uma série de outros assuntos também, e todos eles vão ser tratados dessa forma. É um assunto que é interessante, é uma coisa que eu vivenciei e que é importante para vocês no dia a dia. Fora isso, vocês podem fazer ou não. Tá certo? Essa técnica que eu vou ensinar é uma técnica de radiestesia usando gráficos, que não são aqueles gráficos, talvez você tenha ouvido falar, escape, desembaraçador, né, o turbilhão. Não são esses gráficos. Esses gráficos eles são muito especializados. Então eu sugiro que vocês adquiram um livro sobre esses gráficos ou façam um curso, porque cada gráfico daqueles é muito especial, ele tem características próprias. Alguns têm que ser alinhados norte-sul, alguns têm que ter uma dimensão específica, uma escala correta, outros têm que ter um limite de horas de uso, porque eles são muito fortes. Então existem diversos tipos de características dependendo do que você está fazendo, do gráfico que você está usando. Então não adianta chegar aqui e passar 2, 3 gráficos, e existem dezenas deles. Então eu sugiro que vocês tenham isso como lição de casa. Né? A função desses 2 vídeos é justamente passar o básico, para vocês começarem a trabalhar, entenderem como funciona e irem atrás de mais conhecimento. Então o gráfico que nós vamos usar é algo nesse sentido aqui. Então nós vamos usar sim ou não, números, e colocando o pêndulo aqui, o pêndulo vai nos indicar a direção em que está a resposta correta. Isso daqui ele é muito interessante porque ele tira do pêndulo o sim ou não. Ele começa a dar informações mais interessantes. Aqui no lugar dos números, ou de sim ou não, você pode escrever o que você quiser. Esse é o grande barato da coisa. Eu indico florais de Bach há mais de 10 anos usando radiestesia, tá? Com 100% de eficácia. Eu nunca tive um floral que não refletisse o estado
do cliente, da pessoa que eu indiquei. Indiquei florais até para cachorros. Você manda fazer o floral com água ao invés de álcool e você pode dar para o seu bichinho de estimação. Ele é muito bom para bichos nervosos, indisciplinados, né? Inclusive eles vendem nos pet shops hoje esses florais prontos, mas você pode fazer um específico para o seu animal. Para fazer o floral eu uso este aqui. Vocês veem que é um gráfico desse mesmo esquema que eu mostrei antes, só que aqui está escrito os 38 florais. Com o pêndulo no meio, né, eu vou poder conseguir descobrir o floral específico para aquela pessoa, naquela circunstância. Não se esqueça que as pessoas elas mudam com o tempo. Elas têm necessidades diferentes. Então se eu fizer um floral para uma pessoa esta semana, semana que vem, se eu for fazer de novo, vai ser um floral diferente. Porque a situação dela é diferente. Então ele tem que ser específico para aquela pessoa, naquela situação e naquele momento. Isso você consegue assim uma eficácia muito, muito grande. Toda a medicina chinesa, a medicina oriental é baseada nisso, né? A especificidade da pessoa, da situação e do momento. Isso é muito importante. Mas esse tipo de gráfico ele pode ser usado para qualquer coisa que você possa imaginar. Ele nasceu na leitura de mapas. Era chamado de radiestesia de mapa, antigamente. Então você pegava um mapa, como esse daqui, você apontava o dedo no mapa e aguardava a leitura do pêndulo. Tá? Se era sim ou não. Você fazia uma pergunta e dava um sim ou não. Então, se fazia prospecção de minérios, encontrar crianças perdidas, se fez muito esse tipo de técnica na primeira metade do século XX, principalmente. Até meados do século XX isso era muito comum. Dizem que um radiestesista americano foi convidado para a Marinha para demonstrar a técnica. E ele pegou um mapa mundi e ele foi apontando no mapa mundi e ele descobriu todos os submarinos nucleares americanos, a posição de todos eles. Depois ele pegou e mostrou a posição de todos os submarinos nucleares russos. E a Marinha disse que não tinha ficado interessada nisso, mas quando ele foi pegar o passaporte para um seminário na Europa, ele descobriu que ele não podia sair do país. Ele era considerado como uma pessoa importante para a segurança nacional. Então é aquela história, né? Ah, eu não acredito, mas... né? Pois é. Eu não quero usar, mas está funcionando o negócio, né? Então a leitura de mapas era feita assim. Quem assistiu aquele seriado Charmed, As Encantadas, né, que eram 3 bruxas irmãs que combatiam demônios, essas coisas, e eles usavam um pêndulo de cristal em cima do mapa e procuravam onde estavam os demônios. Pá! O pêndulo caía no lugar. Né? Quem assistiu ao seriado lembra daquilo lá. O que a gente costuma fazer em radiestesia, na verdade, é apontar com o dedo, porque você jogar o pêndulo por cima é um negócio muito irregular, assim, né? Ele não tem uma precisão legal. Então você vai apontando o dedo para o que você está fazendo e perguntando, é aqui, é assim, é assado. Dentro do Feng Shui, uma vez, eu peguei uma planta de uma casa, tinha tido um vazamento de água subterrâneo, que ninguém sabia como que estava, né? E tinha cavado. Vocês sabem que o vazamento de água ele gera um bolsão assim embaixo, né? Ele cava o solo. E eu indiquei a área onde estava o bolsão e quando foi furado realmente era lá que estava a cavidade. Que é um perigo, né? Se fosse muito perto do vizinho ou da casa, poderia até comprometer as fundações do imóvel. E então isso daí é um sistema, um processo que funciona muito bem. Você pode fazer na planta de uma casa, você pode fazer num mapa do seu bairro, você pode fazer num atlas do corpo humano. Você vai apontando o coração, você vai apontando os órgãos e vai fazendo. Ou você pode pegar um gráfico desse e escrever o nome dos órgãos, tá? E fazer a colocação do pêndulo usando esse tipo de gráfico. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link, eu vou deixar uma folha dessa em branco para vocês fazerem download.
Então vocês já podem utilizar, vai ter uma versão em PDF e uma versão em Corel 12, provavelmente, que é uma versão baixa do Corel para todo mundo conseguir abrir. E aí você pode alterar, você pode escanear, você pode xerocar, imprimir e escrever o que você precisa nele. Tá? Então já fica uma facilidade a mais para vocês poderem fazer. O importante é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, você tem que pegar isso e sair fazendo. A prática é que conduz à perfeição. Então vamos deixar esse mapa para lá. E vamos ver como isso aqui funciona. Vamos ver então. Sim ou não. Ele está indicando sim. Se eu colocar o pêndulo focado no centro e ele indica não, indicou não. Estou movendo a mão, tá? Ó, sim ou não. Você pode escolher também a porta da esperança. Qual das 3 portas tem o grande prêmio? Ah, é a porta 2. Basta você colocar ele no meio e fazer a pergunta mentalmente. Quantos florais a Dona Mengarda precisa? Precisa de 4 essências. Certo? Se for circular, o pêndulo vai dar a direção necessária. Aqui está claramente puxando para o 3. Não se preocupe com o que está acontecendo, porque aqui agora é o 10. Você vai sentir em que direção que ele vai atuar. Da mesma forma, você coloca na régua graduada, né? E a amplitude do movimento vai te dar o nível que você quer. Aqui está nota 8. Então, para usar os gráficos, ele funciona dessa forma. É muito simples de usar. Basta você colocar ele no ponto central e esperar que ele indique qual das divisões é que está a resposta. Se você estiver fazendo para uma pessoa, ou uma pessoa específica, um cliente, um paciente, alguma coisa assim, é bom ter um testemunho da pessoa, ou uma foto, ou o nome dela escrito, né, o nome com data de nascimento. Quanto mais dados você tiver, melhor. Aí você põe o dedo no testemunho e aí você vai e faz a pergunta. Voltando aqui ao floral. A roda de florais tem 38. Eu tenho essa figura geométrica, sim ou não, de 1 a 5. Então qual que é o procedimento? Eu vou colocar o testemunho, a foto ou o nome da pessoa nessa figura. Vou colocar o meu dedo na pessoa e vou colocar o pêndulo e vou perguntar, essa pessoa precisa de floral? Posso receitar um floral para ela? Melhor dizendo. E aí você vai ter sim ou não. Se for não, ela não precisa de floral ou não é hora de você dar um floral para ela. Isso acontece. Não é porque você quer dar um remédio para ela que ela realmente precise. É bom sempre perguntar se ela precisa. Aí ela precisa? Sim. Quantas essências? O floral ele é composto por essências diferentes. Eu nunca uso mais do que 5. Então eu coloquei esse gráfico de 5 e eu pergunto quantas essências eu posso colocar. E ele vai me indicar, por exemplo, 3. Aí eu venho aqui, coloco o pêndulo no meio e faço a leitura. Tá? Ele vai me indicar o primeiro floral. Eu anoto. Aí eu me concentro. Segundo floral. Eu ponho o pêndulo e ele vai me indicar. Anoto. Aí eu mentalizo. Terceiro floral. Ponho o pêndulo e ele vai me orientar.
Tá? Depois, por via das dúvidas, como o gráfico tem muita coisa junto, eu faço sempre uma checagem com sim ou não. Esse floral está correto? Sim ou não? Este floral está correto? Sim ou não? Este floral está correto? Sim ou não? Então vocês veem que é um negócio que uma leitura séria é um negócio que é demorado. Não é um negócio simples. Então você vai colocar aqui o seu testemunho, põe o seu dedo e você vai perguntar sim ou não. Sim. Quantos florais? Quantas essências? 4. Aí você vem aqui. Qual a primeira essência? E você espera ele estabilizar em alguma direção. Ele está apontando para o Water Violet. Tá? Aí você fala assim, eu quero o segundo floral. Aí você coloca aqui e você espera ele indicar para onde que ele vai. Aqui no caso, Red Chestnut. E assim por diante. Você pode fazer, é lógico que você que está começando, eu não aconselho a colocar um quadro tão grande assim. Tá? Eu acho que você deveria começar no máximo com 10. Mas 5 é o ideal para você começar. Tá? 5 você tem muitas opções já para você explorar. Então eu acho que é o ideal para você começar.